Abra aí a sua Bíblia. Eu não tenho uma memória tão boa como a de vocês, então eu tenho que fazer alguns apontamentos aqui. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, nós vamos lá no versículo 14. E eu acho interessante, querido, as coisas de Deus, elas não são por acaso, tá? Não tem coincidência. Muitas vezes elas até coincidem, mas elas não acontecem assim, porque tudo é executado através do Espírito Santo de Deus. E quando a gente procura ter esse feeling, esse entendimento, essa comunhão, ele nos ajuda, ele nos faz lembrar, ele nos revela, ele abre o nosso entendimento, ele nos ensina. E dentro daquilo que a gente tem sido ministrado nesses dias, desde a quinta-feira, a palavra que foi ministrada na noite de ontem, eu estava meditando esses dias em alguns pontos. E 2 pontos que foram citados ontem, justamente é o que estava nos meus apontamentos. E um fala a respeito da unidade, da comunhão, da união. E o outro falava exatamente da mesa, que nós comentamos estes dias. E é o que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, para que logo em seguida nós possamos comungar juntos. E o texto de Lucas, que é muito conhecido de todos vocês, de todos nós, que nos diz assim: e chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E chegada a hora, pôs-se à mesa Jesus e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Tem outros que falam da ceia, compartilhar esse alimento, dependendo da versão. Mas é o que eu quero compartilhar com vocês, as comunhões de mesa de Jesus e o que elas representam para nós e a relação com a ceia do Senhor. Por quê? Quando a gente fala da última ceia e desse encontro, não é especificamente porque o que Jesus fala aqui era justamente de estar com seus apóstolos lá, essa ceia que ele fala, não é a santa ceia que a gente celebra, porque ele estabeleceu isso depois da ceia do Senhor, no mesmo momento. Mas no primeiro momento, era a ceia que era celebrada com todos. Só que ele fez isso durante toda a sua trajetória. Se há alguém que gostava de estar compartilhando com as pessoas, celebrando o encontro, porque a mesa aqui representa encontro, e nesse encontro a gente tem que desenvolver comunhão, e isso foi ministrado aos nossos corações na noite de ontem. Então, as comunhões ou encontro na mesa, seja na prática cotidiana, porque a mesa, e ontem o pastor Alex, ele mencionou, e depois a gente conversou um pouquinho, e ele até falando conosco, ele falou, esses dias eu tive que dar uma bronca em casa. Por quê? Chega na hora de comer, um vem lá na panela, sei lá, no recipiente, pega o seu prato, vai para o quarto, outro vai não sei para onde, outro vai para a varanda, ou se não pega, e isso hoje está muito em voga, né? Pessoa pega, coloca a comida, põe um tripézinho com o celular em frente e vai comer. E não sabe se come ou se fica lendo o celular. A gente chega no absurdo, eu não estou falando, aí alguns aqui sabem que não é balela, de estar na mesa e as pessoas se comunicarem por mensagem, ou porque não conseguem olhar um na cara do outro, ou porque acha extremamente trabalhoso eu ter que estender e falar assim, por favor,
me passa o talher, me passa a carne, o arroz. Então manda uma mensagem. Passa o talher, passa o arroz. Estou exagerando ou não? Eu acho que não. Principalmente se a mesa for grande. Esses encontros que comumente o pessoal faz na churrascaria, aí fica pior ainda. Porque quando é em casa, se a coisa está assim em casa, quando é meia dúzia de pessoas, enfim, você imagina na churrascaria, vai o pessoal da empresa, 30 pessoas, um sentado aqui, o outro está lá na ponta. Você acha que alguém, no muito, alguém se esforça para chamar o garçom? Para piorar a situação, assim, gente, para deixar claro, eu não sou contra a tecnologia, de forma alguma. Isso só é um alerta da vinda do Senhor. Mas hoje nós temos nas mesas, né, principalmente alguns estabelecimentos mais elaborados, a gente tem lá uma sineta, né? Se aperta, aí ela sinaliza lá no balcão que a mesa tal está chamando. Tem alguns que você não fala nem com o garçom mais, você anota tudo e aperta, ela já sai lá no aplicativo para ver a mesa. Então o pessoal já não se dá nem ao trabalho de chamar o garçom. Ele aperta um negocinho, aí acende uma luzinha e o garçom vai lá. Pois não. Essa é a situação que a gente está vivendo. Isso tem muito a ver com por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esse evento, Jesus fez questão lá na sua época de trabalhar com o pessoal. E meditando neste aspecto, eu me levei a pensar, como que as nossas relações estão sendo, gente? Como que as nossas relações de mesa estão se desenvolvendo? Senta, é muito estranho, é muito estranho. Às vezes a gente até cai nessa armadilha, como eu já fiz. Mas quando você começa a observar com um pouco mais de cuidado, a gente acaba ficando temeroso e preocupado. Porque quando não acontece isso, as pessoas sentam na mesa e todo mundo fica lá digitando, vendo um monte de coisa enquanto a comida é servida. Não há mais diálogo. E a coisa está se perdendo. Mas vão falar o quê? Aí você pergunta, mas vocês não conversam? Vão conversar o quê? Gente do céu. Olha a situação. Vamos parar para pensar. Olha a situação que nós estamos chegando. E Jesus, ele manifestou sempre o desejo de estar com as pessoas. Tá? A comunhão de mesa, seja como prática cotidiana, ou seja como metáfora do reino de Deus, por que eu estou falando isso? Eu já vou colocar para vocês. Ocuparam um lugar relevante no ministério de Jesus. Durante toda a sua trajetória. Na vida das comunidades cristãs, a gente pode reconhecer essa tradição nos encontros que Jesus teve. E entre as comunhões de mesa que ele realizou, tá? A mesa comunitária dos primeiros encontros, até chegar na última ceia. Então, se tem a última é porque teve a primeira. Houve uma sequência de episódios acontecendo. Então, esse relato, esse momento, não pode ser entendido por nós, gente, como algo que aconteceu só lá, algo isolado, de maneira alguma apartado dos demais. E Jesus, ele usa essa prática dele, e tem um nome, e estudando aqui, a gente foi olhar isso aqui, que se chama comencialidade. E aí eu fui ver tudo aquilo que aconteceu com Jesus e ver essa relação técnica com comencialidade. Porque a comencialidade, ela diz respeito não somente a efetivamente comer, mas todo o processo de elaboração dos elementos que compõem o alimento, a preparação, toda a arrumação, até o momento final da consumação, de efetivamente nós nos alimentarmos. E aí eu me lembro do episódio que quando estava chegando o dia da Páscoa, Jesus, ele chama alguns dos seus amigos e ele fala, olha, vocês vão em tal lugar, vocês vão encontrar um homem com um cântaro d'água na cabeça, vocês sigam ele e vocês vão chegar num cenáculo e lá vocês falem com o gerente daquele lugar e ele vai mostrar um lugar que está preparado. Preparem ali a Páscoa.
Se vocês se recordam, na ceia passada eu fiz até menção. Alguns colocam que só tinha erva, tinha pouca comida, tinha pão. Se nós formos olhar as ceias que eram elaboradas, tinha lá um cordeiro, tinha um monte de coisa estabelecendo a mesa. Então, eu, pautado nesse princípio, fiquei pensando, aqueles homens foram correr atrás de tudo aquilo que ia compor a mesa, mandar preparar, contratar o churrasqueiro, para que no momento certo, quando Jesus chegasse, estivesse tudo pronto para que eles pudessem comer. E ali, naquele momento, ele estabeleceu, por isso que se colocou a ceia do Senhor, porque ele falou, olha, essa é a última vez, por isso que eu quero muito. E quando a gente vai olhar para fazer uma exegese desse desejei muito, não é só eu queria estar com vocês para comer, para almoçar. É um muito, muito. Estão entendendo? Não é simplesmente eu queria. É com muito mais intensidade que eles colocam esse desejo intenso de estar com seus amigos ali, com seus discípulos ao redor da mesa. E ele fala, este é o meu último encontro com vocês. O outro vai ser no reino dos céus. E aí ele manifestou esse desejo. E Jesus, ele escolheu a comunhão de mesa como um lugar e uma maneira de se fazer presente junto com as pessoas, junto com a comunidade e os seus seguidores, tanto aqueles no momento como no futuro. E um detalhe importante, gente, Jesus, porque a gente tem a tendência de fazer isso sempre com interesse, tentando se utilizar das pessoas que vão estar sequentemente conosco. Mas era toda essa galera que Jesus se reuniu em alguns momentos que seguiram ele sempre? Não. Teve alguns, e ele faz menção disso. Olha, vocês não estão me seguindo pela palavra que eu estou pregando, que eu estou ministrando, ou pelo pão que permanece. Muita gente aqui está pelo pão que perece. Muita gente participou disso. Nem por isso Jesus excluiu alguém da mesa. Ele podia falar, olha, vocês podem ir tudo embora, que vocês só vieram aqui para comer, só para se valer da multiplicação que eu estou fazendo, pode dar o fora. Só vai ficar comigo aqui quem tem compromisso. Jesus fez isso? Não. De maneira alguma. Ele realizou desde sempre o intuito da obra salvífica que o Pai realizou através da sua vida de uma maneira plena e total, até chegar no último momento. Sabe, gente, o desafio de refletir sobre como nós concebemos a relação da mesa, a nossa relação comum e a ceia do Senhor, ela tem que fazer parte da nossa vida, até que a gente chegue nesse momento. E meditando nessa palavra, eu trouxe ao meu coração, eu quero trazer ao seu coração nesta manhã. Vamos ficar só nesse mês, tá? Como é que foram as nossas relações de mesa? E a relação de mesa aqui eu coloco um pouco além de vocês. Não é só quando a gente foi almoçar, jantar ou tomar café da manhã. A relação aqui que eu falo de mesa são os nossos relacionamentos durante esse mês. Como é que eles foram? Como é que eles se desenvolveram? Alguma coisa tem a ver com o que o pastor Alex falou? Ontem, não sei, uma boa parte estava aqui. Se for fulano que fez a comida, eu não vou nem comer. Porque tem assim, né? Tem gente que fala, se foi fulano que fez a comida, eu não vou nem comer, que pode me fazer mal. Vocês já ouviram isso? Pois é, bom, já que está feito mesmo, então eu vou comer. Tem aquele que fala assim também. Não, já que eu estou por aqui mesmo, eu não vou desperdiçar a oportunidade. Sabe, nós estamos ficando desse jeito. Aproveitadores de determinadas situações, sem presenciar aquilo que ela pode realizar conosco. E a mesa, ela é lugar de reconciliação, de conserto, de discussão, de conversa, de crescimento, de amadurecimento. Essa é a proposta, até que no nosso caso, particularmente, no segundo domingo do mês,
a gente se reúna aqui ao redor da mesa do Senhor. E aqui a gente vai celebrar tudo aquilo que foi feito durante o mês. Agora, se durante o mês as nossas relações de encontros foram só encrenca, briga, discussão, desavença, a gente vai celebrar o que aqui? Ah, pastor, mas o senhor sempre não fala que nós podemos, nesse momento, se conserta? Sim. Mas se há de convir comigo que não seria muito mais proveitoso se todo o tempo fosse ocupado, cada momento da nossa vida, de forma positiva, para a gente não ter que se dar o trabalho de estabelecer isso num só dia para tirar proveito de alguns momentos aqui? A gente precisa aproveitar melhor os nossos momentos, queridos. Sabe? As comunhões de mesa praticadas e ensinadas por Jesus, elas propõem algumas coisas que eu quero citar para vocês. Por exemplo, uma mesa aberta, onde todas as pessoas, indistintamente, seja quem for, são convidadas, prefigurando assim o banquete do reino de Deus. E eu vou pedir nessa manhã a cooperação de vocês. Então, vou pedir por gentileza que alguém abra aí Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 11 ou do versículo 8 ao 11. Mateus 8, do 8 ao 11. Outro abra em Mateus, capítulo 22. Se alguém achar aí Mateus 8, versículo 8 ao 11, por gentileza, se puder, leia em alta voz e bom som. Céus. Esse texto é conhecido quando aquele homem, ele tem um criado dele, está ruim, e ele vai lá para Jesus, e olha só, hoje a gente tem tanta coisa, é ponto de contato, é um monte de elementos. Esse cara, ele chega lá, e ele fala, você não precisa nem ir, basta uma palavra que o senhor citar. Olha, por isso que Jesus faz menção, olha, eu nunca vi tamanha fé. Basta uma palavra sua, o meu servo vai ser curado. Olha como esse cara cria. E aí ele vem fazer esse momento, e depois ele cita no finalzinho do texto, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, até que se estabeleça o reino. Uma mesa aberta, onde todas as pessoas, indistintamente, um criado, o empregado, o patrão, que tinha também um outro patrão, porque ele era um comandante, mas ele tinha homens acima dele, e todas as pessoas que aceitarem o convite que Jesus estabeleceu, o banquete do reino de Deus, uma mesa que sacia a fome de pobres e assim encaminha a superação do abismo entre classes sociais. Lucas, capítulo 16. Esse daqui a gente vai ler o versículo 19, só de entrada. Então, Lucas, capítulo 16, já vai achando aí. Quem achou Mateus 22, para ler só o primeiro versículo? Mateus 22. Deixa eu, pera aqui, que aí o Luiz Guedes ainda ouviu alguma, a gente ouviu alguma, pera aqui. É Mateus 22, né? Mateus 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho.
A palavra do reino de Deus, a palavra do Senhor é semelhante a um rei que celebrou novamente o estabelecimento do reino. E aí, se a gente for um pouquinho mais para frente, por que eu não pedi para ler o texto todo? Porque quando você lê, lá na frente vai falar do rico e Lázaro. Vocês vão um pouquinho mais para frente, vocês vão encontrar. E aí, o que o texto diz? Que havia um homem rico e tinha, hoje aqui a pessoa vai conhecer como pedinte, mendigo, e ele chegou lá, digamos, na calçada, pediu alguma coisa para comer, água, e não lhe foi proposto. Depois tem o restante da história que vocês podem ler, não vou ficar aqui agora, até pelo tempo, muitos conhecem. Então, ele é uma mesa que sacia a fome, e a gente pode colocar aqui, dos pobres Lázaros, porque hoje nós temos muitos Lázaros espalhados por aí. Alguns se ocupam dessa situação para tirar proveito, mas muitos, infelizmente, estão de fato numa situação caótica. Mas Jesus veio exatamente para saciar a fome, não somente espiritual, mas a fome física dessas pessoas que circundam, tanto que o texto faz menção do que aconteceu depois com esse Lázaro. Então, é uma mesa que sacia a fome dos pobres, daqueles necessitados, e encaminha a superação desse abismo, que distancia esse abismo social. Jesus estabeleceu uma maneira de que todos participem, sem uma prerrogativa específica. Uma mesa que, perdão, gente, a primeira fala do reino, a segunda aqui, que eu me adiantei, pedi para acharem, mas eu me adiantei. A primeira ela fala do reino, eu que misturei aqui. A primeira ela fala do reino, e em Lucas, que eu pedi para alguém ler aqui, mas me perdoem, ela fala do rico e Lázaro. É a de Lucas que fala do rico e Lázaro, para depois o pessoal falar, me perdi aqui. Então, a de Mateus 22 é um texto que vai falar do reino, e a de Lucas, no capítulo 16, que vai do versículo 19 até lá no versículo 31, que vai falar do rico e Lázaro. É uma mesa que sacia a fome dos necessitados. Uma mesa que propõe a criação de novas relações. Por isso que, quando às vezes se reúnem a família, é uma oportunidade para conhecer as pessoas, ou quando se faz uma reunião para um almoço, um jantar entre pessoas, enfim, chega lá, às vezes 2, 3 se conhecem, os demais, mas justamente naquele encontro as pessoas têm a oportunidade de se conhecerem. Esse aqui a gente vai encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 14, lá no versículo 7. Quem encontrar aí, puder ler bem alto, Lucas 14, vamos lá no verso 7, porque tem um texto que fala a respeito desse assunto. Lucas 14, verso 7. Pode ler mais um. Quando você for convidado para o banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, e se chegar algum convidado mais importante que você, o anfitrião virá e dirá, dê o seu lugar a esta pessoa, e você, envergonhado, terá de sentar-se no último lugar da mesa. Em vez disso, ocupe o lugar menos importante à mesa, assim quando o anfitrião ouvir, dirá, amigo, temos um lugar melhor para você. Então você será honrado diante de todos os convidados. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Perceberam? Jesus ele coloca aqui uma mesa que propõe a criação de novas relações de nível econômico, porque aqui está falando de uma situação mais elevada, de uma pessoa de um status social mais elevado, e que, em tese, teria a prerrogativa de um lugar separado. E o que ele fala? Quando você for, não vai se achando, porque, de repente, pode chegar alguém no status maior do que o seu. Vocês já viram? Às vezes, a gente é muito distraído, né?
Eu me lembro que num dos casamentos que nós celebramos esses últimos tempos, estava lá nas cadeiras. Pais, padrinhos, pajem, tem lá elaborado para vários lugares para as pessoas. Aí tem aquele pessoal que chega assim e fala assim, nossa, todo mundo aqui é tonto, ninguém sentou nos primeiros lugares. Eu sou espertalhão, vou lá. E pum, vou conseguir um lugar privilegiado. Aí daqui a pouco vem o mestre de cerimônia. Com licença, daria para você sentar lá naquele lugar, que esse lugar aqui está reservado para os contatos. Você leu aqui, ó. Isso eu vi. Sabe a vergonha alheia? Eu fiquei com vergonha alheia. Não precisava pagar esse mico. Mas a pessoa acha que eu sou mais esperto que todo mundo. E o que ele fala aqui? Olha, não faça isso. Sente mais para trás, porque quando o anfitrião chegar, ele pode colocar você num lugar ainda melhor. E eu me lembrei de um episódio que aconteceu conosco aqui. Eu quero ser rápido, eu vou lembrando algumas coisinhas. A gente viajou esses dias, graças a Deus foi uma bênção. Nós fomos celebrar um casamento lá no Ceará e aproveitamos para visitar os familiares aí da pastora Yara. E a gente foi de avião, foi tudo certinho e tal. Na volta, a Yara, ela tinha colocado lá, escolhido um lugarzinho lá no meio da aeronave, geralmente onde a gente prefere, e ela colocou a janela e o do meio para a gente não ir no corredor. Aí, fomos para o aeroporto, agora no retorno, entramos na aeronave, olhando o lugar, a gente não está batendo com o que está aqui na passagem, né? Aí, quando nós fomos perceber, a gente estava lá no fundo do avião, e as duas últimas carreiras de alguns modelos de avião não tem janela. Você fica num cantinho, assim, né, espremido lá num canto, e quanto mais para trás você vai indo na aeronave, vai piorando, né? Os primeiros lugares é bem largão, né? Tem aquele lugar que hoje, até por uma questão social, tem os lugares para as pessoas mais robustas, né, para você sentar, tem os lugares para deficiente e tal, tem para o pet, para quem vai levar o pet, aquela coisa toda. Aí vai indo para o fundo, a coisa vai estreitando. Até quando você chega lá no fundo do avião, o pastor Guedes não cabe. Né? Você tem que colocar a perna quase aqui no joelho para entrar. A gente estava lá no último canto, mal e mal conseguia entrar lá. Alguma coisa está errada. Aí chamamos a comissária de bordo, olha, está aqui assim, está vendo aqui a passagem e tal. Eu não sei o que aconteceu. Não, mas está aqui, foi pago dessa maneira. Tá? Aí, mas tudo bem, ela falou, mudou a aeronave. É que a aeronave que você escolheu, mas mudou a aeronave, e aí, o que a gente faz? Como é que vamos? Pois é, né, como diz, o que eu posso fazer? Se elabora, eu falei, tudo bem, então depois a gente relata agora. Então sentamos lá, tudo bem, ela falou, se encontrar algum lugar aqui para vocês depois, pode ser, vocês aceitam? Aceitamos. Aí daqui a pouco ela voltou lá, com licença, vocês aceitam a poltrona a 10? Tá, ali na frente. Aí eu olhei para a Yara, tudo bem? Tudo bem. Aí levou a gente lá para 10 e 11, não me lembro muito bem. Aí estava na janela, aí o pastor Guedes, até com um pouco mais de perna, cabia. E eu ainda falei para a Yara, poxa vida, né? Até nisso, Deus nos abençoou, porque em primeira instância a gente tinha ficado na mão, mas conseguimos ficar num lugar melhor, mais largo, tranquilo, deu para sentar, dava até para reclinar a poltrona. Então, é mais ou menos nessa situação. Às vezes a gente fica meio assim, e é o que ele coloca aqui no texto, sabe? No caso lá, relações de nível econômico, porque pessoas de alto nível, construídas sobre aquela questão da partilha dos desiguais. Por quê? Porque, via de regra, quem está mais acima, ele não quer compartilhar com aquele que está mais abaixo.
Lembra quando o apóstolo Paulo, ele fala com os irmãos, ele fala, gente, eu fico meio preocupado quando a gente vem para esse encontro. Por quê? O encontro de vocês é para melhor ou é para pior? Porque quando a gente chega aqui, muitos já se empanturraram, já comeram, e agora os que chegam depois, não tem mais lugar, não tem mais comida. Então fica dessa maneira. E aí ele faz esse projeto aqui de trabalhar. Uma mesa que tem vista a desconstrução das barreiras culturais para benefícios do reino de Deus, ou para que o benefício do reino de Deus não seja particularizado. Ou seja, não tem um lugar, muito embora tenha gente aí, muito cuidado, tem gente que já está vendendo lugar no céu, nas primeiras... É tão complicado a gente falar isso, porque eu só me lembro de um corinho que a gente aprendeu há muitos anos com o irmão que passou por aqui, que dizia, o céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, ou glória sem par, meu Jesus foi preparar, o céu é um lindo lugar. Agora, se lá vai ser poltrona, se vai ser cadeira, o trono eu sei que não, porque o trono é só do eterno. Mas vai ser banco estofado, eu não sei. Mas tem gente que já está vendendo os primeiros lugares. Ó, esse lugar aqui com essa promoção especial só para você. Você vai sentar assim na cara do gol, assim, ó, de cara com o mestre. Aí tem uns que falam assim, não, contanto que eu esteja no céu, não tem problema. Eu posso estar na arquibancada, lá em cima, lá longe, não tem problema. Eu assisto pelo telão. Não preciso nem estar na frente do artista. Não, Jesus estabeleceu uma coisa tremenda sobre tudo isso, sabe? De quebrar essas barreiras, essas questões de eu tenho mais condições e eu tenho menos condições. Diante do Senhor, todos nós temos condição de participar da mesa. E a gente precisa desse aprendizado, sabe? Uma mesa onde o diálogo possa ser concebido para a preparação dos banquetes da vida, onde todos possam comer e se fartar. Esse texto aqui, eu puxei registrado no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 6, quando fala da primeira multiplicação dos pães, e que está toda aquela preocupação, e Jesus sempre preocupado com as pessoas, ele está lá comentando, olha, eu estou preocupado, esse monte de gente aqui já está aqui todo esse tempo, e aí ele vira para os seus discípulos e fala, prepara comida para eles. Espera aí, como é que a gente vai fazer? A gente não tem nada no bolso, como é que nós fazemos? Jesus não falou assim, obviamente, mas é como que ele dissesse, gente, dá seus pulos, vê aí o que vocês fazem, precisa alimentar esse pessoal. Tem que eles falam, precisa de muita grana, 200 denários para ter pão para tanta gente. Aí o questionamento, alguém tem alguma coisa aí? Aí encontrou lá um rapaz, tinha alguns pães, uns peixes, ele veio lá, abençoou, deu comida para todo mundo e sobrou. Quanto que sobrou, gente? Vocês lembram? 12 cestos cheios. Eu parei, gente, eu tenho um momento que eu tenho parado para começar a meditar nisso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, aonde não tinha nada, ninguém contra nada, com os discípulos que ele podia falar, gente, vocês não servem para andar comigo, vocês não acreditam em nada que eu falo, tudo que eu oriento vocês não botam fé, fica botando embaraço em tudo, por quê? Ele falou, alimento pessoal. Ah, Jesus não vai dar. Não tem dinheiro, é muita gente. Só faltou falar assim, ó, tem esses daqui, ó, come por 3. Aquele ali quase não come nada, mas se for para alimentar todo mundo, só faltou fazer isso. Não, Jesus estabeleceu uma coisa tremenda para que todos pudessem, através do diálogo, opa, você tem aí para poder compartilhar? Está disposto? Então coloca aqui, que ontem nós fomos ministrados. Por quê? Quer alguma coisa só para você? Faça um acordo com o capeta. Tá? Porque é tudo exclusivo. Não tem problema nenhum.
Agora, quer seguir a Cristo, ele vai repartir tudo. Assim como ele fez na última ceia. Havendo dado graças, pegou o pão e partiu. Então, Jesus, ele sempre fez isso. Ele fez isso nesse encontro. Depois, ele faz uma mesa para enfrentar, uma mesa que é capaz de enfrentar religiosidade e edificar sinais na reconciliação entre os segmentos divididos pelo povo. Esse daqui eu peguei quando eu estava olhando sobre o filho pródigo. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. O cara vai lá e dá. Quando você começa a meditar, tecnicamente, a gente fica nervoso. Por quê? Porque para eu pedir a herança, tecnicamente o pai teria que estar morto. Então ele já matou o pai. Requereu a herança. Além de ele ainda investisse, mas nem isso ele fez. Saiu, torrou tudo, ficou numa situação tão deprimente que ele chegou a ter que furtar. Quando fala lá das alfarrobas, tá? As alfarrobas eram um tipo de um cereal, não é cereal, um tipo de uma verdura lá que tinha, e eles usavam daquilo lá para servir, para alimentar os porcos. É um tipo de uma... Eu fico imaginando, olhando a alfarroba, mais ou menos parecido com o repolho. É bem parecido com o repolho. Mas aquilo era para alimentar porco. Mas ele foi roubar alfarrobas do porco para poder comer. Você imagina? Gente, que situação. E ainda, por conta de todo o complexo religioso, ele estava, digamos assim, extirpado dessa situação. Não tinha mais mérito nenhum. Alguém poderia dizer, não, acabou, para esse cara a situação que ele está. Mas aí, esse pai, depois que cai a ficha, ele fala, vou me levantar, eu vou tomar uma atitude, levantar-me-ei e eu vou ter com meu pai. E eu vou chegar lá, vou tentar um diálogo, nem que seja para ser empregado. Mas como empregado vai ser melhor do que aqui. Aí quando ele volta para lá, Jesus, ou melhor, o pai o recebe, tá? Recebe, e aí faz aquela festa toda que vocês conhecem muito bem. Aonde que a coisa pega? O filho mais velho, que não conseguiu entender aquele projeto. Ele não conseguiu entender aquela situação de reconciliação, que era possível de uma situação degradante voltar ao normal e ter uma situação de êxito. Ele se excluiu daquilo lá, colocando-se à margem exclusivista dos seus direitos, porque não tinha conseguido entender. E Jesus, ele estabeleceu mesas que nos possibilitam tudo isso. E aí, meditando, eu vi aqui, será que a nossa prática de culto, a nossa prática de comunhão, e a comunhão que eu falo aqui, ela começa dentro dos nossos relacionamentos mais íntimos, com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos, com os pais, com os entes queridos, com os familiares, e aí a gente vai estendendo o leque, a prática de culto entre nós, a igreja do Senhor, desde as crianças até os anciãos. Tá? Como que a gente está estabelecendo isso? De uma forma profícua, que favoreça a saúde desses nossos relacionamentos de forma crescente, para que a gente chegue hoje ao redor da mesa do Senhor e vamos celebrar a unidade, celebrar a comunhão, como uma canção que a gente cantou aqui, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito, por certo provaremos a vontade do Senhor, pois os dias são maus. E depois ele canta lá no coro, celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pelo sangue de Jesus. Expressemos com alegria sacrifícios de louvor a Deus, o nosso amado Pai. E ele vai falando dessa relação uns com os outros, de proximidade, de unidade, de união, de um relacionamento. O nosso culto está propiciando isso.
É possível, como de vez em quando a gente precisa orientar a igreja, e às vezes a gente vê algum assim meio que, olha, senta aqui junto com esse pessoal. Aí a pessoa olha de lá e fica, ah não, mas quem está sentado ali? Eu não vou sentar. Não, isso não é a mesa do Senhor. Ah, eu queria sentar aqui na frente ou eu queria sentar no fundo. Eu sei que às vezes tem algumas diferençazinhas, é a proximidade do som, da coisa. Gente, a presença de Deus, a comunhão que o Senhor estabeleceu, ela vai além disso. Essas coisinhas, essas picuinhas, elas são balelas diante da grandeza do nosso Deus. Como é que nós estamos tratando essas questões? A comunhão no nosso dia a dia, o que a gente tem conseguido resolver? Como é que tem sido as relações quando a gente vai almoçar, por exemplo, com os nossos colegas de trabalho no refeitório? E eu me lembrei de um episódio, uma vez lá no quartel, no refeitório, tiveram uma desavença com um policial, e na hora que ele entrou para almoçar, saiu todo mundo, ficou só eu e o cara na mesa. Você imagina como que eu fiquei? Falei, meu Deus do céu. Aí você fala, eu vou com ele, saio também. Meu, que saia justa. Meu, Juvencio do céu. Aí você fica olhando, não tem ninguém para olhar também, ainda bem, né? Porque numa situação vergonhosa dessa. Aí eu olho para o cara assim. Meu, o que aconteceu, cara? Não, é porque aí você consegue desenvolver alguma coisa e desenvolver na pessoa essa sensação. Gente, nós temos que ter essa sensibilidade. Às vezes a sua ação e as suas palavras, por mínima que sejam, elas podem fazer diferença tremenda. Todo mundo me desdenhou. E a pessoa ainda vai pensar assim, eu sei que eu fiz bobagem, eu até merecia o pessoal me dar uma geladeira dessa, mas ainda tem alguém que se importa e viu que o meu erro, ele é retificável, dá para consertar. Eu falei, dá para a gente acertar essa situação. E favorecer. Porque às vezes a nossa tendência é assim, bom, já que todo mundo foi, a voz do povo é a voz de Deus. Não, gente. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus, ela é inconfundível. A voz de Deus, ela é indiscutível. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a gente vivencia como é que estão as nossas relações. O que a gente consegue desenvolver? Olha, vamos ratear para todo mundo. Ah, mas quer dizer que rateando eu vou ter que pagar para fulano de tal? Vai, se sinta maior. Nessa nossa viagem lá com as pessoas, alguém estava questionando, ah, mas tudo fala, tudo eu tenho que fazer toda hora. E eu chamei e falei assim, meu querido, o seu olhar está errado, você está equivocado, porque tudo para você é um peso, tudo para você é um sacrifício. Levantar para levar um copo d'água é um sacrifício medonho. Ir lá e lavar uma louça, não vai cair a mão. Faz assim, se a pessoa está pedindo alguma coisa para você, é porque você pode fazer, Lúcia. Senão, não pedia. Não, então, pediu para mim? Se pediu para mim é porque entende que eu posso fazer, então eu vou fazer. Porque senão eu peco. Porque eu sei fazer, não faço, eu peco. Aí se eu sei fazer e vou lá e eu faço de forma esculhambada, eu peco também. Porque eu sei fazer bem, mas aí eu faço mal, só porque eu estou fazendo para uma pessoa que, entre aspas, é meu desagravo. E na minha concepção, ela não merece a minha benfeitoria. Só que se eu for olhar assim, nenhum de nós, eu não mereço a salvação que Cristo me proporcionou através da sua morte na cruz. O que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer a salvação? Muito pelo contrário, o que eu fiz ocasionou que ele passasse toda aquela trajetória tomando cacetada, chicotada e com uma coroa de espinho na sua cabeça. Foi o que eu e nós fizemos. E não adianta nenhum de vocês, cada um de nós, falar assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, me inclua fora dessa. Não tem jeito, você está incluído. Tenha na sua cabeça que sim ou não, todos nós estamos incluídos. Nós somos incluídos no projeto dele, na sua crucificação e na sua ressurreição, como diz uma canção do Ademar. E na sua ressurreição,
houve a nossa inclusão, verdadeiramente somos livres. E é isso que tem que estar no nosso coração, gente, em nome de Jesus. Como que as nossas mesas estão se realizando? Sabe? Será que os nossos altares perderam a forma de mesa de refeição e os elementos da comunhão significam apenas comida e bebida? Eu até estava falando com o pessoal, a gente precisa trocar aqui a nossa mesa, fazer a nossa decoração, mas isso é uma coisa nova. Os crentes mais antigos lembram que não tinha nada disso nas nossas mesas de ceia. A mesa antiga era a toalha aqui e o cálice, e depois as bandejas. Mas aí vai mudando, e aí a gente acha que ficou feio, porque aqui não era assim. Por que a gente fez assim agora? Eu não estou dizendo que está errado, mas a gente fez. Agora tem umas mesas assim que a mesa tem 6 metros, tem tudo, tem pão, tem pizza, tem banana, abacaxi, uva, aquela coisa toda. Tá, mas se isso daí for só para aparecer, para depois que terminar, um pequeno grupo, porque não vai ser a igreja toda que vai comer aquela salada de fruta que está na mesa. É um grupo seleto, que depois que termina a ceia, junta tudo e que vão comer. Gente, isso não é a proposta de Cristo na sua mesa. A mesa do Senhor é para que todos participem, até que venha o reino de Deus. Então a gente não pode divorciar esses elementos desse nosso encontro, gente, em nome de Jesus. Os nossos encontros, os nossos chás, chá de bebê, chá de mulher, os jantares aí de final de ano, as nossas confraternizações, os eventos comemorativos, festa de aniversário que reúne vizinho, café. Qual é o propósito que a gente faz isso? De alguma maneira, o nome do Senhor, ele está sendo glorificado para que a gente se atrelhe à palavra, quer comais, quer bebais, fazer estudo para a glória do Senhor? Ou é só para a gente fazer média? Ou é só para ninguém falar mal da gente? Eu estou fazendo essa festa porque senão vão dizer que eu fiz um aniversário e eu não fiz nada para ninguém. Eu vou fazer essa festa para mostrar que a festa do meu casamento ou do meu aniversário é melhor do que a festa do outro. Eu vou comprar uma roupa igual, mas de marca diferente para mostrar que o meu bolso pode mais. Nós não podemos nada se não for o Senhor na nossa vida. Como que está o nosso coração, gente? Em nome de Jesus. A gente precisa aprender para que as nossas mesas, elas tenham um resultado positivo a partir da nossa vida para a vida dos demais. Como que estão os nossos encontros, queridos? Porque geralmente esses eventos têm sido apenas por uma finalidade promocional. É que nem festa de empresa. É aquela encrencaiada, é gente querendo matar o chefe o ano todo. Aí quando chega no final do ano, de uma hipocrisia sem medida, ainda tem a cara de pau de ir lá na frente. Eu queria nessa noite aqui elogiar o senhor Jonatas, digníssimo presidente dessa empresa, pela sua magnífica atuação. Quis até ontem, queria matar o cara. Aí hoje, porque a gente vai virar o ano e de repente o diretor vai compartilhar um bônus pelo lucro da empresa, então agora ele é o melhor diretor do mundo. Gente, para com isso. Em nome de Jesus, nós não podemos nos nivelar a um nível tão baixo. Jesus está muito acima disso, gente. E o que ele propõe para a minha vida e para a tua vida está muito além do nosso entendimento. Amém? Para encerrar, a mesa é o lugar apropriado, gente, para conversar, para dialogar, para estar frente a frente, para olhar nos olhos, olho no olho, que é um negócio complicado também. Porque quando eu olho no olho, aí eu vejo. Já dá para discernir a sinceridade da nossa relação. Mas quando você olha, a pessoa fica assim, olha para baixo, olha para o lado, não sabe para onde olha, ou se não fica olhando no vácuo, né? Já viu aquela pessoa que ela fica olhando no vazio? Aí você fica assim, ela está olhando para mim, está olhando para cima, o que ela está fazendo? Aí você não sabe o que está acontecendo. É um lugar para se conhecer, para desenvolver amizades, para poder se compreender.
É o lugar que tem alguma coisa. O que aconteceu? Dá para a gente resolver aqui, em nome de Jesus. A mesa é um lugar para poder se brincar, para compartilhar, porque crente brinca também. Tá? Então, houve uma época que eu dizia que crente tem que ser tudo carrancudo, todo marrudo, mal-humorado. Aonde? Vai totalmente contra aquilo que Jesus estabeleceu. Olha, Jesus ele gostava tanto disso que num determinado momento disseram que ele era glutão e beberrão. Imagina falar isso de Jesus, que ele era comilão e gostava de beber. Não entendiam nada. E tem muita gente que não está conseguindo entender nada até hoje. De fazer avaliações, fazer planejamento, desfazer maus entendidos, aparar arestas no relacionamento. Isso pode ser feito ao redor da mesa. Respeitar as diferenças. Ah, mas vou ter que fazer um arroz mais cozido, porque aí eu me lembro do meu sogro. O meu sogro está aí, né? Está lá no fundo, o Ageu. O meu sogro, fazer menção dele, ele gosta de um arroz bem cozidinho. Bem papa, quase nadando, né? Bem cozido. Eu gosto do arroz soltinho. Tem aquele pessoal que gosta do arroz carnavalesco. Né? Sabe o que é arroz carnavalesco? Quando você tira ele, você pode cortar com a espátula, assim, vem aquele bloco. Né? Só dá para tirar em bloco. Tá? Então, é respeitar as diferenças. Ah, mas eu gosto com mais sal. Eu gosto sem sal, eu preciso comer sem sal. Beleza, então vou preparar uma... Mas vai me dar mais trabalho. Vai cair a mão preparar uma xícara de arroz sem sal para poder abençoar a vida do outro? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse é o caminho que o Senhor Jesus estabeleceu para nós. E que às vezes a gente insiste em não aprender. Tá? Aceitar, acolher, praticar a hospitalidade, partilhar, é lugar de perdoar, de reconciliação, de se selar a paz. A mesa é lugar para comemorar. Geralmente a gente comemora na mesa de aniversário. Saciar a fome de pão e sede de comunhão. É aí chegando na mesa do Senhor. É onde nós estabelecemos para a nossa vida. Por isso, a mesa ela está tão próxima da comunhão e a comunhão de mesa tão próxima da mesa do Senhor. Queridos, que as nossas relações, as nossas passagens, elas façam toda a diferença, de maneira que eu nem precise dizer, olha, eu quis muito encontrar com vocês para a gente almoçar junto. As pessoas falem, olha, eu não vi a hora da gente poder estar junto novamente para comer, para a gente poder comer junto. Amém? Eu não vi a hora de chegar ao segundo domingo para estar ao redor da mesa do Senhor, para eu comungar e eu rever vocês, para juntos nós compartilharmos o memorial do corpo de Cristo, que é por causa da vida dele que nós temos vida. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e nos conservar para o louvor da sua glória. Curve a sua cabeça. Louvado é o teu nome, Senhor, aleluia. Te somos gratos, meu Deus bendito, pela tua palavra ao meu coração e ao nosso coração. Que realmente aquilo que nós refletimos nesta manhã não fique apenas na questão de nós ouvirmos e nas nossas anotações, nos nossos apontamentos, mas a gente possa praticar, mesmo que em alguns momentos, devido a certas circunstâncias, isso exija de nós um esforço. Por mais que façamos nada, há de se comparar àquilo que o Senhor fez pela minha vida, pela nossa vida. E naquilo que o Senhor fez, nós queremos relembrar nesse memorial ao redor da mesa. Que os nossos atos, Senhor bendito, nos estimulem a estarmos reunidos ao redor da mesa para comungarmos. E ao comermos o pão, lembrando do teu corpo que sacia a nossa vida, e bebermos o cálice, que significa o teu sangue que foi derramado em meu favor e em favor de muitos. Isso possa ser feito com compreensão, com entendimento, com alegria no nosso coração, de maneira que nos leve a glorificar o teu nome, a te exaltar e nos deleitarmos na abundância de vida que o Senhor tem para nós.
está diante de nós o pão, símbolo do teu corpo, e o cálice, símbolo do teu sangue, que nós consagramos e queremos doravante compartilhar. E tudo isto pensando na tua presença e pensando naquilo que o Senhor, almejando aquilo que o Senhor estabeleceu, o último momento na terra para o pós-momento lá na glória, no teu reino. Que esse seja o nosso desejo, em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos compartilhar a ceia e vocês estão convidados, aqueles que são batizados. Nós temos pessoas que estão conosco nessa manhã, de outros ministérios, então eu convido você a participar conosco. Você está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o Senhor, participe conosco desse momento. Pegue o seu pão e o seu cálice e aguarde, para que nós possamos comer todos juntos, em nome de Jesus. E desde já, os familiares que estão aqui com a gente, os familiares aqui do pessoal que se batizou, que vieram prestigiar esse momento, são bem-vindos aqui nesta manhã. A Igreja Filadélfia Saúde recebe os nossos queridos com a paz do Senhor. Amém. São todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Sintam-se à vontade aqui nessa casa, que é um lugar de bênção e um lugar de comunhão. Participar da sua obra, vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Chamou gentilmente, me atraiu e
nosso Deus, porventura passou alguém desapercebido do pão e do cálice? Todos aqueles que estão em comunhão pegaram? Tudo bem. Pegue o seu pão nas suas mãos. E o texto, algumas versões dizem exatamente assim: e estando à mesa, tendo dado graças, pegou o pão e partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós, o que por vós é entregue. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão,
digno é o Senhor. Louvado é o nome do nosso Deus, aleluia. Digno é aquele que fez tudo pela minha vida e pela tua vida. Pegue o seu cálice. Se você não abriu ainda, faça-o nesse instante. Louvado é o nome do nosso Deus. E na sequência diz assim: depois de ter dado graça, pegou o cálice, dizendo: isto é o meu sangue que é bebido por vós, que estabelece uma nova aliança, porque a partir de então não era necessário mais sacrifício de animais. O seu sangue estabeleceu deliberadamente isso para a nossa vida. Bebamos todos em nome de Jesus. Glória, glória a ti, ó Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória, 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 Pai. Aleluia. Obrigado, Deus, pela liberdade que a tua obra salvífica estabeleceu na nossa vida. Pelo teu sacrifício, fortaleceu que a tua obra não foi santo, santo, santo é o Senhor, Deus da glória, aleluia. Glória a ti, ó Deus, aleluia. Santo é o Senhor, bendito é o teu nome, aleluia. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.